Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo 126. É sabido de todos vocês que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Ele é composto de 150 poemas que foram escritos num período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos o Salmo 90 escrito por Moisés, 1500 anos de Cristo. Nós temos esse salmo que vamos ler, que é um salmo pós-cativeiro babilônico, depois do ano 500. Então, esse livro foi composto num período muito longo, por vários escritores, Davi, Asaf, os filhos de Coré, Moisés, Salomão e outros escritores. Muitos desses poemas são anônimos, como esse que nós vamos ler. Não sabemos quem o escreveu. Esses poemas foram reunidos em 5 livros básicos, de 1 ao 41, o primeiro livro, Salmo 42 ao 72, o segundo livro, Salmo 73 ao 89, o terceiro livro, Salmo 90 ao 106, o quarto livro, e o Salmo 107 ao 150, o quinto livro do Saltério. Esse salmo está incluído dentro de um outro bloco de salmos, chamado Salmos de Romagem, que vai do Salmo 120 ao 134. Eram salmos cantados quando eles subiam para adoração nas festas de Jerusalém. Este salmo é um salmo pós-cativeiro, e eu peço então que você acompanhe comigo essa leitura, e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E o verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo apresenta a vida em 3D, apresenta a vida de forma tridimensional. Esse salmo está dividido claramente em 3 aspectos. Os versos 1 a 3, olhando para o passado, todos os verbos estão no passado. O verso 4, olha para o presente, o verbo está no presente. E os versos 5 e 6 apontam para o futuro, os verbos estão no futuro. Então o salmista está aqui olhando para a vida numa espécie de balanço, de avaliação, em 3 dimensões: passado, o presente e o futuro. Nesta noite, que é véspera de um novo ano, é salutar e oportuno também nós olharmos essas 3 dimensões da vida, olharmos para trás pelas lentes do retrovisor, pousarmos no presente para diagnosticarmos como estamos e alçarmos voos rumo ao futuro, para entendermos quais são os projetos e compromissos que devemos assumir com Deus, recebendo ao mesmo tempo as seguras e abençoadas promessas de Deus. Então, eu gostaria que nós olhássemos o primeiro ponto, olhando para trás, olhando para as lentes do retrovisor, observando as maravilhas que Deus fez na nossa história.
E o texto começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estão contando aqui o período em que ficaram numa escravidão amarga durante 70 anos na Babilônia. Nesse tempo, eles enfrentaram muitas lutas. O povo que foi arrancado de Jerusalém e de Israel pela invasão da Babilônia, esse povo perdeu a sua pátria, perdeu o seu chão, perdeu a sua liberdade, perdeu suas terras, suas casas, seus bens, perdeu o templo, as festas, o culto, a adoração. E eles enfrentaram, antes de serem arrancados da sua terra, o drama do cerco, o drama da fome, o drama da espada assassina, o drama do opróbrio, da vergonha e, sobretudo, o drama da escravidão. E ao chegarem na Babilônia, conforme relata o Salmo 87, eles estão às margens dos rios da Babilônia, assentados, chorando, lembrando de Sião, com as suas harpas dependuradas, vivendo ali a crise da desinstalação, estando onde não gostariam de estar. Estão vivendo a crise da apatia coletiva. Eles estão assentados, sem qualquer projeto, sem qualquer ação, sem qualquer sonho, sem qualquer perspectiva. Eles estão vivendo a crise da melancolia, estão chorando. Não há cântico, não há hino, não há celebração. Suas harpas estão dependuradas. As lágrimas quentes são o seu alimento. Estão vivendo a crise da nostalgia, lembrando de Sião. Estão olhando para trás, sem qualquer projeto para o presente, vivendo até mesmo a crise de uma mágoa incurável. Quando eles olhavam para o futuro, a única coisa que eles pensavam era num sentimento de vingança. Mas, apesar dessa escravidão tão dolorosa, diz a Bíblia que a escravidão tinha tempo para começar e para terminar. Era 70 anos e nem um dia mais. Então diz a Escritura que Deus quebra o orgulho, olhando e celebrando esta grande vitória, esta grande libertação, este grande mover de Deus na direção da libertação do povo. E aqui, meus irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar na nossa história. Você e eu que viemos aqui hoje, quando olhamos para trás, reconhecemos também que nós éramos escravos. Escravos do mundo, escravos da carne, escravos do diabo. E o Senhor Deus, por sua bondade e graça, nos arrancou de uma escravidão, tirando-nos da potestade de Satanás para Deus, do império das trevas para o reino da luz, da casa do valente para fazermos parte da família de Deus. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Deus tirou-nos de uma amarga escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Estamos aqui hoje para relembrar quão gloriosa redenção nós tivemos em Cristo Jesus. Ao olharmos para trás, nós temos uma história para contar do que Deus fez por nós. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, observemos no verso 2, que a intervenção de Deus produz uma alegria indizível. Está escrito: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Hoje estamos aqui porque somos um povo feliz, alegre. Não há murmuração, não há lamúria, não há pesar, não há culpa, não há desespero, não há medo. Deus pôs um cântico de louvor nos nossos lábios.
Viemos aqui hoje para declarar para a cidade de Vitória, para o estado do Espírito Santo, para o Brasil, para o mundo, que nós éramos escravos, mas hoje somos livres. Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós temos a marca do Cordeiro, nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos o povo de Deus, a família de Deus, e Deus mesmo colocou no nosso coração este brado de vitória, este hino de louvor, este cântico de gratidão, pela grande redenção que temos. Mas em terceiro lugar, a intervenção de Deus na nossa vida produz um profundo impacto na vida das outras pessoas, porque o verso 2, na parte B, está escrito: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Oh, amados irmãos, que coisa maravilhosa é quando alguém que conheceu o nosso passado e agora conhece o nosso presente e é testemunha do milagre que ocorreu na nossa vida. Você pode contar o seu testemunho? Quem foi você antes de Cristo? Como é que você andava? E quando as pessoas sabem do milagre que ocorreu na nossa história, como éramos e quem somos, o milagre da conversão, gente que estava perdida, gente que estava misturada e mergulhada no caudal do pecado, dos vícios, das mazelas deste mundo, e de repente Deus mudou a nossa história, Deus limpou os nossos lábios, Deus purificou o nosso coração, Deus restaurou a nossa sorte, Deus nos visitou com graça, Deus selou-nos com o Espírito Santo da promessa, Deus nos deu a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Deus nos fez saber que nós somos seus filhos, somos seus herdeiros, somos seus co-herdeiros, somos co-participantes da natureza divina, somos membros da família de Deus, somos possuidores de uma rica e viva e gloriosa herança. E as pessoas que nos conheceram e agora nos conhecem e conhecem o que Deus fez na nossa vida, não podem ter outra reação senão essa: na verdade, Deus fez grandes coisas por esse povo. Louvado seja o Senhor. Mas mais do que isso, meus irmãos, os milagres que Deus fez na nossa vida no passado nos levam, ou a intervenção de Deus gera em nós um reconhecimento sincero. Você pode ler o verso 3 comigo, a uma só voz, em voz audível, vamos juntos? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pastor Jailton rememorou de forma sucinta o ano de 2023, das bênçãos que Deus concedeu a esta igreja, das conquistas, das vitórias, das igrejas plantadas, da cooperação e implantação de outras igrejas, do sustento missionário, do crescimento numérico, da reforma deste templo, e de quantas pessoas foram alcançadas pelo braço desta igreja, pela voz desta igreja. Meus amados irmãos, o sentimento que tem que existir no nosso coração, nesta última noite, no apagar das luzes deste ano, tem que ser este sentimento de profunda gratidão. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você tem alguma dúvida disso? Do que Deus fez na sua vida? Do que Deus faz na sua vida? O simples fato de você e eu termos saído de casa, estarmos aqui, é uma evidência eloquente do cuidado de Deus, da bênção de Deus. Como o pastor disse agora há pouco, quantas pessoas que gostariam de estar aqui hoje, neste culto, e não podem, por limitações muitas. Deus está preservando a sua vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Que privilégio você tem, quando tantos nesta hora estão nos antros do pecado, estão mergulhados no caudal do erro,
E você, pela graça de Deus, está na casa de Deus, cantando louvor a Deus, lembrando das manifestações poderosas de Deus, da grande salvação de Deus, do grande livramento de Deus, e você precisa ter nos seus lábios um cântico de louvor, uma grande alegria inundando a sua alma, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, alegres. Mas, meus amados, observem comigo, que esse texto então vai para a segunda divisão dele, que agora, depois de olhar para trás, ele pousa no presente, no verso 4, para fazer uma oração. Agora os verbos não estão mais no passado, está no presente. E eu peço a você que leia comigo em voz alta o verso 4. Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Se você ler o contexto do retorno do cativeiro babilônico, eles voltaram. Mas ao voltarem, a cidade de Jerusalém estava debaixo de escombros, pedras reviradas, portas queimadas. Se você conhece o contexto, você verá que logo que eles chegaram para a construção do templo, os inimigos à volta começaram a se opor à construção. Criaram problemas, perseguiram, ameaçaram, usaram palavras falsas, boataria, para intimidar o povo, escrevendo cartas ao rei da Pérsia. Não, eles têm más intenções em reconstruir o templo, e houve embargo político para a reconstrução. Não bastasse isso, o povo estava esquecido, em grande miséria. A situação era a mais amarga possível, a mais difícil. Eles olharam para trás e viram quantas coisas maravilhosas Deus fizera, mas agora eles pousam no presente, estão cercados de uma grande e medonha crise. E aqui, algumas coisas que eu quero ressaltar com os meus amados irmãos. A primeira coisa que eu quero trazer à memória de todos é que as vitórias do ontem não são garantias para nós de vitórias hoje. Talvez você tenha um lindo testemunho do que Deus fez lá no passado, mas talvez você entrou aqui hoje cercado por uma crise pessoal. Talvez você se lembre do tempo em que você era cheio do Espírito Santo, mas hoje seu coração está árido. Talvez você se lembre de quantas coisas gloriosas você já viveu na sua vida espiritual, mas hoje a chama apagou. Mais do que isso, a sequidão, meus irmãos, hoje, porém, não pode ser motivo de desânimo. A realidade deles é que estão secos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Todos vocês sabem que o Negueb é o maior deserto de Israel. Mais da metade do território de Israel é marcado por um deserto chamado Negueb, um dos lugares mais secos do mundo. Eles olham para eles mesmos e dizem: meu Deus, nós estamos áridos como um deserto. Mas quando você detecta a aridez no seu coração, quando a sua vida espiritual está no piloto automático, quando você sente que a sequidão tomou conta da sua vida, não é hora de você desanimar não é hora de você retroceder não, é hora de você clamar a Deus. Porque Deus responde oração, porque Deus traz avivamento, porque Deus derrama água sobre o sedento, Deus derrama torrente sobre a terra seca, Deus reverte o diagnóstico e transforma o deserto seco e árido num manancial. Ele é o Deus que está aqui hoje para restaurar a sua sorte, para renovar o seu coração, para trazer vida onde hoje a morte parece estar rondando você. Mas veja ainda, que o salmista entende que
na hora da crise, é preciso entender que só Deus pode reverter essa crise. Por isso ele ora: restaura, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos restaurar nós mesmos. A igreja não pode marcar um avivamento, agendar um avivamento. A igreja não administra avivamento. Avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer isso. E é por isso que o salmista não está promovendo ou buscando realizar a sua própria restauração, a restauração da sua própria nação, porque você não restabelece o vigor espiritual de um coração, de uma comunidade, de uma igreja, de uma denominação, por decretos, por leis humanas, por decisões humanas ou conciliares. Somente Deus pode fazer isso. Então ele clama: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que a maior necessidade minha, muito provavelmente a maior necessidade sua, na entrada de um novo ano, é que Deus restaure a nossa sorte. Mas notem comigo, por gentileza, que ao fazer esse clamor, ele pede nada mais do que um milagre. Porque ele está fazendo um pedido e fazendo uma referência: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Como já disse, o Neguebe é o maior deserto de Israel, um dos lugares mais secos do mundo, que passa 11 meses sem chover, mas que no mês que vem as chuvas, é muito curioso que naquelas montanhas escarpadas, de repente você caminha, e eu já vi isso algumas vezes, você surpreendentemente vê torrentes descendo ladeira abaixo, e aquelas águas vão descendo como que em catadupas, e elas vão rasgando as ardentes areias do deserto, e por onde essas águas vão rasgando as areias do deserto, tudo vai florescendo, e é o que eles chamam de vadis, e então os oásis começam a chegar, tudo floresce, tudo frutifica, tudo fica verde, e ali há vida. O que o salmista está pedindo, ele diz: meu Deus, o meu coração parece um deserto, mas manda a chuva do teu Espírito, Senhor, manda as águas abundantes lá do céu, para que essas torrentes venham, para que essas torrentes entrem, para que essa areia árida, seca e quente do meu coração se transforme num jardim, num pomar, e tudo floresça na minha vida. Amados, os grandes avivamentos surgiram em tempos de crise. Em tempos de crise. Aliás, o avivamento só chega quando aquele que está precisando dele reconhece que precisa. Deus derrama água sobre o sedento. Quem está muito bem, como a igreja de Laodiceia, estou rica, abastada, não precisa de nada, não vai receber. Deus não vai mandar água para aquele que acha que não tem sede, que não precisa. Mas se nesta noite você quer entrar no novo ano, reconhecendo que você carece da graça de Deus, precisa da plenitude do Espírito Santo, você não quer continuar a vida na mesmice, no marasmo, na sequidão, sem fruto, sem verdor, sem beleza, sem plenitude do Espírito Santo, hoje você pode clamar, porque o Deus que atendeu aquele clamor é o Deus que está aqui hoje e pode atender o clamor do seu coração. Mas notem comigo, agora, que o salmista vai para a terceira dimensão da vida, nos versos 5 e 6. E esse verso 5 e 6 aparece para nós de duas formas. Aqui há a angústia do semeador, e aqui há a alegria do ceifeiro. Veja comigo, verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então vamos pegar a parte A do versículo 5 e a parte A do versículo 6, os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando enquanto semeia. A semeadura às vezes é com angústia. Porque o semeador, ele não administra o tempo.
Até hoje nós estamos vivendo uma seca severa no estado do Espírito Santo. Eu estive no norte do estado agora, é uma região que depende basicamente da cultura, da cafeicultura, e meses de novembro e dezembro, a seca foi severa, temperaturas altíssimas, mesmo com a chuva, se estima que vai se perder 30% do produto, e o temor é que se não chovesse, perderia 100% do produto, e perderia também o vigor da lavoura para a próxima colheita, do ano de 2024, 25. Por quê? Porque o lavrador, o agricultor, aquele que semeia, ele não administra isso, ele não domina o tempo, ele precisa da chuva, ele depende da chuva, ele semeia na expectativa de que vai chover, porque se não chover, a semente que ele lançou na terra vai morrer no vento da terra. Às vezes a semente que ele semeia é a que ele precisa comer para sobreviver. Às vezes o ambiente é hostil, às vezes o tempo é hostil, às vezes os riscos da semeadura são grandes, as pragas que comem a semente, ou as ervas daninhas que competem com a semente, ou as pedras, ou os espinhos, ou os homens que pisam. A semeadura é difícil. Mas ele não está semeando trigo, ele não está semeando soja, ele não está semeando cevada, ele não está semeando produtos agrícolas, ele está semeando a palavra de Deus, ele é um semeador. E enfrenta a resistência dos elementos naturais, dos espinhos e das pedras, enfrenta a resistência dos animais, das aves que comem, enfrenta a resistência dos homens que pisam. Enfrenta a resistência do maligno que tenta roubar a semente do coração, mas a igreja vai semear, chorando e andando, e chorando e semeando, ela vai continuar o seu trabalho, apesar da oposição do mundo, apesar da oposição do diabo, apesar da oposição dos homens, ela vai continuar semeando. Talvez, molhando o chão duro com as suas lágrimas. Talvez, conhecendo o evangelismo das lágrimas. Aliás, talvez um dos nossos problemas é que nós semeamos com os olhos enxutos demais. Me faz lembrar, pastor Jailton, de William Buff, o homem que fundou o Exército da Salvação. Ele mandou alguns missionários para o campo, e alguns dos missionários escreveram para ele: pode nos tirar daqui, o ambiente é hostil, a região é inóspita, a reação do povo é zero, e não temos logrado nenhum êxito nesse campo, vamos para um outro campo que aqui não funciona, já experimentamos todos os métodos, nenhum método funcionou. William Buff escreve de volta para eles assim: se vocês já experimentaram todos os métodos, experimentem agora, então, chorar. Experimentem chorar. Há momentos, irmãos, em que a obra de Deus tem que ser feita com o coração quebrado, na total consciência de que nós não administramos resultados. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu no caminho, outra parte caiu no meio do espinheiro, outra parte caiu no meio das pedras, outra parte caiu na boa terra. Nós não administramos resultados, mas é preciso semear. E eu quero encorajar você fortemente, na chegada deste novo ano, a ser um semeador, na sua família, na sua escola, na sua empresa, no seu comércio, nas suas idas e vindas, que você não encolha as mãos. Há um sermão de Antônio Vieira que me marcou muito, e a primeira vez que eu entrei num teatro foi em Campinas, e os seminaristas lá do seminário de Campinas foram convidados para ir àquele teatro, porque ali seria apresentado o sermão da 60ª. É claro que eu não concordo com tudo que Antônio Vieira pregou, mas esse sermão é basicamente evangélico. Se você um dia tiver a oportunidade de ler, vale a pena. E Antônio Vieira faz uma pergunta curiosa: se a boa semente produz a 30,
a 60 e a 100 por 1, por que hoje não está produzindo nem a 1%? Se você multiplicar os sermões hoje pregados no mundo todo, provavelmente não dá uma conversão por sermão. E aí pergunta, por quê? Ele diz, o problema não está com a semente é a mesma, é a palavra de Deus. O problema não está com Deus, porque Deus tem o mesmo poder. O problema não está no solo, porque o solo sempre foi solo, com as suas hostilidades. Ele diz, o problema está no semeador. O semeador não saiu semeando com a boca, saiu semeando com as mãos. O problema é que os homens escutam de nós belas palavras, mas não veem em nós obras de poder. Não basta apenas pregar aos ouvidos, precisamos também pregar aos olhos. O semeador saiu a semear. Ele lançou os pés no chão, ele lançou a semente com as suas mãos, e ele regou o solo com as suas lágrimas. Às vezes falamos e falamos e falamos e falamos, mas nem o nosso coração está quebrantado. E eu quero encorajar fortemente você, neste ano, a experimentar o evangelismo das lágrimas. Mas se nós temos um semeador angustiado no texto, que ele sai andando e chorando, enquanto trabalha, ele não espera as lágrimas secarem para continuar semeando, não. Ele continua semeando enquanto as lágrimas estão pingando. Não espere resolver os problemas para fazer a obra de Deus, não. Faça a obra de Deus no meio dos problemas. Não espere ficar curado para começar a trabalhar, não. Trabalhe enquanto está doente mesmo. O apóstolo Paulo estava doente e trabalhava. O apóstolo Paulo era preso e trabalhava entre algemas. Não são as circunstâncias que determinam a vida de um semeador, é o compromisso dele com Deus, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, ele está semeando, ainda que com lágrimas. Mas agora, vem o ceifeiro alegre. Confira comigo, por favor, os versos 5 e 6, agora a parte B. Vamos ler a parte B do versículo 5. Com júbilo, comigo? Com júbilo ceifarão. Vamos ler o versículo 6 da parte B? Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aqui é uma promessa. Aqui é uma promessa. Quem faz essa promessa? O próprio Deus. Deus dará os frutos do seu trabalho. Deus dará a você experiências do que Ele pode fazer. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque eu preciso crer que esta palavra é viva e poderosa. Se você abrir a sua boca, há poder nesta palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então abra a sua boca. Às vezes uma frase só, às vezes um versículo só. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um grande expositor, você não precisa ser um grande teólogo, não. Abra a sua boca dentro daquilo que você tem, daquilo que você conhece, e você vai perceber que o que falta para nós às vezes não é apenas mais conhecimento, mas sobretudo paixão para transmitir o que nós já sabemos. Talvez as pessoas mais frutíferas no reino de Deus conhecem menos do que você conhece. Mas tudo que elas conhecem, elas tornam conhecido das pessoas. Me permita só um exemplo para encerrar. Há muitos anos, pastor Jailton, eu estava pregando aqui em Vitória, numa reunião familiar, de um grupo familiar. E enquanto pregava, uma mulher chorava muito, muito mesmo. E aquilo me incomodou bastante. E depois que eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela senhora. Eu disse, por que a senhora está chorando? Ela me disse assim, pastor Hernandes, o diabo destruiu a minha vida. Achei a frase muito forte. E perguntei, mas o que a senhora quer dizer com isto? Ela me respondeu,
eu tinha uma família. Meu marido, meus 2 filhos, morávamos num bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. E ela me disse, um dia eu acordei muito assustada com o grito dos meus filhos. Eu pulei da cama, e meu marido não estava do meu lado. Eu corri na direção do quarto, a porta estava trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta, me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. E eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos meus filhos. Ela me disse, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Eu falei para aquela mulher, pastor, naquela hora de tanta angústia. Eu confesso que eu não tinha escutado ainda uma história tão triste, tão dramática, tão dolorosa. Falei de Jesus para ela. Mas não fiquei sabendo o resultado. Nunca mais a vi. Nunca mais. Até que, há uns 4 anos, salvo o melhor juízo, estávamos numa equipe aqui da primeira igreja, distribuindo o livretinho que está lá no parapeito, que pode levar, não pode, pastor? Pode levar, gratuitamente. Estávamos distribuindo cada dia aqui perto da rua 7, no centro de São Paulo, no centro de Vitória. E eu estou indo, distribuindo, e uma senhora, de longe me avista, e chama pelo meu nome. E quando ela chegou perto, me fez uma pergunta complicadíssima, que nunca se pode fazer a um pastor. O senhor está lembrado de mim? Nunca faça essa pergunta a um pastor, porque você vai constrangê-lo. Eu olhei e disse, eu não estou sabendo quem é a senhora. Ela me disse, eu sou aquela mulher que contou aquela dramática história para o senhor. Eu quero dizer para o senhor que aquela palavra entrou no meu coração. E eu sou uma mulher convertida. E Jesus mudou minha história. E Jesus me deu salvação. Jesus restaurou minha sorte. Hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu tenho vida eterna. Hoje a minha história mudou. Você pode semear com lágrimas, mas você tem a garantia, a promessa de que você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Abra sua boca, fale de Jesus. Não é o seu argumento, não é a sua eloquência, não é o seu método, é o poder da palavra de Deus, que pode pegar uma pessoa mais arrebentada pelas realidades duras da vida e transformar a história dela, e mudar a história dela, e colocar na boca dela um cântico de louvor, em vez de um lamento de tristeza. Que Deus abençoe a nossa amada igreja, e que em 2024, esta igreja possa semear, na certeza de que a colheita virá, com grande fartura, e com grande alegria. Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.